Tá, voltei. Agora eu vou voltar com outro assunto. Eu não quis falar daquilo lá, não. Não quis falar daquele assunto lá hoje, não. Tava sempre com preguiça de pensar. Tá, é o seguinte. Nós temos o processo binário, né? O binário da computação que é... Eu vou pôr aqui, vamos ver aqui. Binário. 0 e 1. Né? É a linguagem do computador, né? Que é o algoritmo binário. O sistema binário, ou de base 2, é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 e 1. Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que seu sistema de numeração natural e é o sistema binário, né? 0 e 1. A computação quântica, ela é famosa e está sendo iniciada já, né, há algum tempo, e ela é 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, como se ela ficasse assim, ó. Né? Tipo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, as duas coisas juntas. Quem estuda ou é da área e quem entende de computação sabe do que eu estou falando, né? Na área assim de mídias e tal, de informática. Esse 0 e 1 ao mesmo tempo é dito que essa é como se você tivesse 0 e 1 ao mesmo tempo. Um detalhe que eu quero colocar é o seguinte: é que é 0 e 1 ao mesmo tempo, também como não é. Entendeu? Então, assim, quando tem a computação binária que fica ali 0 e 1 ao mesmo tempo, assim, um sobre o outro, que é quase igual a um processo de segundos. Espera aí, eu vou mostrar para vocês. Calma aí, eu vou mostrar. Agora mudou minha navegação aqui, vamos ver se eu vou achar fácil. Pera aí, já acha aqui, aguenta aí. Muita gente já sabe quando fica os segundos passando ali, ó. Cadê, caralho? Tá, o que é que eu preciso? Do relógio, né? O relógio. Eu preciso do relógio. Onde é que tá o relógio? Relógio aqui, relógio. Relógio, cronômetro. Aqui. Ó, eu vou iniciar, tá vendo ali, ó? 0, né? Vamos lá. Olha, tá vendo aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui, ó. Esse primeiro aqui embaixo, aqui, ó. Você quase não consegue definir o número, tá vendo? Ele vai de 1 a 9 rapidamente, de 0 a 9 rapidamente, né, ó. O outro já vai um pouquinho mais lento, o outro já um pouquinho mais lento, tá? Então, esse processo que é mais ou menos dado como quântica, ó, 0 é todos os números quase ao mesmo tempo, só que não é porque o tempo está marcando ali, né? Então, fica 1, 2, 3, ó, você quase vê todos os números ao mesmo tempo, tá vendo? Então, essa mais ou menos é a ideia de quântica, né? Mostra 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que não mostra ao mesmo tempo. Ou seja, ali mostra dúvida e não certeza. Entendeu? Você não entendeu, não tem problema. É assim, ó. Eu vou pôr... Tá, já vimos ali. Deixa eu agora vir pro meu áudio aqui. Como pegar o 0 e 1 ao mesmo tempo, né? O ser humano ele fala assim, é 0 e 1 ao mesmo tempo.
Mas também pode ser visto da seguinte forma: não é nenhum e nem outro ao mesmo tempo. Exato. Esse é um problema da computação quântica. É 0 e 1 ao mesmo tempo e também não é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então você vê que tem mais uma coisa na computação quântica e um lado que não é pensado. Tá. Não quero que você concorde, nem que você... Não quero que você compreenda, é difícil mesmo. Mas aqui, ó, ouça o que eu falei, vamos repetir. Que aqui eu coloquei bem as palavras. É como pegar o 0 e 1 ao mesmo tempo, né? O ser humano ele fala assim, é 0 e 1 ao mesmo tempo. Mas... Ou seja, não é nenhum e nem outro, não é nem 0 e nem 1 ao mesmo tempo também. E é aí que você vai ver que existiu um problema, que agora sim estamos falando de computação quântica, de mundo quântico. Que até então o homem só tinha uma opção. O ser humano ele interpreta a computação quântica como 0 e 1, que o número é 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele não se ligou que o número também não é 0 e 1 ao mesmo tempo. E é aí que a casinha cai. Porque é esse detalhe exatamente que tem que cuidar. Que é isso que é quântico. Entendeu? Então, o número está na computação quântica está em sobreposição de estados, 0 e 1 ao mesmo tempo, e também não é 0 e 1 ao mesmo tempo. Nisso o que você está vendo é falso, ou seja, um processo de dúvida. Não é nenhum e nem outro, ou seja, é nada. Então, meu querido, eu não estou preocupado com você entender ou acatar o que a ciência acata o que eu falei, mas o bagulho tá feio diante dessa observação. Tá bom? Então, isso que eu falei é quântica pura. Na convencional está faltando alguma coisa, que ali não é nenhum e nem 0. Então eu não sei se você consegue ter uma certa ideia do problema de que você olha no binário convencional da computação 0 e 1, né? E a linguagem, você sabe do que eu estou falando, e daí na computação quântica é mais ou menos assim. Para quem não ouve muito falar disso, que é mais processos lá da ciência, é assim, ó, um computador tradicional igual ao nosso, basicamente ele consegue estudar, fazer uma conta e achar um resultado, depende da equação, ele demoraria, teria que ter assim, mas é só para você ter uma ideia, ele demora, como é que é esse processo da computação quântica, cara? Que ele é mais rápido, a computação quântica é mais rápida, ou seja, o que um computador leva, por exemplo, um dia para fazer, a computação quântica faz em um segundo. Entendeu? É bem assim, mas é muito mais rápido, né? A diferença é grandiosa. Então, o problema é esse. Ao mesmo tempo que é 0 e 1 ao mesmo tempo, está em dúvida. E não é nenhum e nem outro ao mesmo tempo. Então, complicou bastante aqui nesse vídeo. É isso que eu quero dizer por enquanto nessa observação. Tá? Daí, agora, para continuar, eu vou pôr alguns áudios, talvez. Já falei uma coisinha nova aqui. Eu vou ver uma anotação. Porque o ser humano não quer que uma verdade salve. Ele quer que a verdade de um grupo salve, de todos. Isso já tem a ver um pouco com o problema o medo interno de ficar só. Aqui ficou muito disperso. Observação na física, ela colapsa a realidade, ou seja, de superposições quânticas um estado se manifesta. Okay. Isso contradiz o fato da dualidade, ou seja, que viemos de duas coisas. E isso fortalece a ideia de que viemos de um mundo quântico. Exato. É nítido
é nítido, é difícil de você perceber. Eu estou fazendo os vídeos para ficar aí para um futuro eu analisar. É nítido de você perceber que não é nenhuma coisa e nem outra na minha história. E são as duas ao mesmo tempo. Mas quando são as duas ao mesmo tempo, elas também não são ao mesmo tempo. É só daí que elas são. Isso é curioso, né? Entende, tá, mas... É de que viemos de um mundo quântico. E essa... Assim, ó. O ser humano, ele é dual. Impossível de dizer isso, né? Impossível de você saber. Como assim dual? Nós somos formações de duas coisas em oposição. E isso é anti-unidade. Ou seja, se nós somos pessoas duais, nós somos contra o um. Ou não queremos um, porque nós somos seres duais. Entendeu? E isso nós somos anti-um. E o processo do mundo é anti-um. É isso que eu quero deixar escrito, falado aqui. O ser humano ele é coletivo, plural. Entendeu? Ele não é singular. Entendeu? Então, é uma essência da criação do ser humano. Então, ele não gosta da unidade. Ou seja, deste sozinho. Entendeu? Incrivelmente, este uno, esta unidade é o corpo físico. Por isso que é estranho falar que nós somos duais, seres duais, porque nós temos um corpo físico manifestado. E aí eu digo que somos duais, e aí vira um problema. Porque somos as duas coisas ao mesmo tempo. E não. É complicadíssimo, tá? Tá. Vamos em frente um pouquinho. Já fiz umas observações aqui. Agora vamos... Eu quero ler sobre computação quântica um pouquinho, tá? Eu já fiz isso, nós já fizemos aqui, né, há muito tempo atrás. Computação quântica. Eu quero ler algo sobre isso, sobre a computação quântica, tá? Computação quântica, tá na net aí, ó. É a ciência que estuda o desenvolvimento de algoritmos e softwares com base em informações que são processadas por sistemas quânticos, como átomos, fótons ou partículas subatômicas. Tá. Você vai perceber que eu já falei sobre isso, né? Subatômico é abaixo do átomo, né? Então está havendo uma redução, ou seja, o átomo é dualizado, aí cai nas partículas subatômicas, abaixo do átomo, ou seja, vai sempre abaixo, vai sempre reduzindo. O problema é que o homem tenta achar o 1 e dá 0. Entendeu? Mas não dá 0, dá 2 e dá 1. Tá, não, deixa eu só fazer minha conta aqui, tá? Eu sei que você não vai entrar nessa, não tem como, é difícil. Deixa eu só fazer umas contas aqui, tá? Então, assim, um computador quântico é um dispositivo que executa cálculos fazendo uso direto de propriedades da mecânica quântica. Por exemplo, aqui neste celular aqui existe processo de quântica, entendeu? Né? Então, assim, teoricamente, computadores quânticos podem ser implementados e o mais desenvolvido atualmente o D-Wave 2. D-Wave 2. Ah, não, aí é sacanagem. Aí é zoeira. Não poderia ser The Wave 1? Ah, não, aí é muito anti-1, meu brother. Por favor, meu querido, por favor, não. Agora essa aí nem eu esperava. The Wave 2. Não. Meu Deus, meu querido. O planeta Terra é governado pelas máquinas.
Pelas máquinas, meu querido. O homem já é escravo das máquinas desde o início do primeiro machado. The Wave 2, não. Não poderia ser The Wave 3? 1? The Wave 0? Não. Tem que ser The Wave 2? Não, por favor. Vão complicar as coisas aí, hein? Vocês vão complicar as coisas demais aí. Não, meu Deus do céu, tá melhor que sexo. Trabalha com 512 qubits de informação. Como funciona a tecnologia quântica? Como funciona a computação quântica? A física quântica descreve o comportamento dos átomos e das partículas fundamentais, como elétrons e fótons. Eu engoli os pontos aí, tá? Um computador quântico opera controlando o comportamento dessas partículas, mas de maneira totalmente diferente dos computadores comuns. Não falou muita coisa, né? Tá. A tecnologia quântica é um novo campo da física, já há algum tempo, né? Óbvio. Da engenharia que dá algumas das estranhas características da mecânica quântica, especialmente o entrelaçamento quântico e o mais recentemente tunelamento quântico, aplicações práticas como a computação quântica e a criptografia quântica, a simulação quântica e brá, né? Vamos ver o que nós podemos pegar aqui. O que quer dizer a palavra quântica? Quântica é uma referência a um evento físico da quantização, que consiste, ou seja, a física quântica leva para lugar nenhum, valor zero. E o próprio nome diz quantizar, dar valor. O homem está sofrendo de uma dualidade que leva a nada, a informação nenhuma. Se você for olhar por esse lado, quântico é uma referência ao evento físico da quantização, que consiste na alteração instantânea dos elétrons, que contém um nível mínimo de energia para um superior, caso sejam aquecidos, viu? Aí você vai dizer assim, não, mas o elétron a gente vê. Não, vocês estão paralelamente ao processo quântico. Vocês estão mexendo com a quântica. Como é que é? Vocês estão, a ciência, ela está mexendo com a quântica, o protótipo, a bagaceira da quântica, entendeu? Porque a verdadeira quântica, ela é incalculável e intátil, é a outra parte, ela não se toca, não se manipula, entendeu? O fato de ter usado a palavra quantização já é dar algo a nada, entendeu? Que é a quântica, né? Basicamente assim. Tá, vamos ver aqui. O que é o mundo quântico? Vamos ver aqui. O mundo quântico é totalmente diferente do mundo macroscópico. Nas escalas subatômicas, as leis das físicas funcionam de forma não determinística. Isto é, as coisas podem ou não acontecer segundo uma distribuição de probabilidades. É lindo. É lindo, né? É lindo. É maravilhoso isso. O que é, ou seja, totalmente contra o homem. Totalmente contra o método homem. É basicamente o que eu descobri. Entendeu? Totalmente, e fica contra mim. Por quê? Porque é uma coisa que é sábia de certa forma, né? Tá. Vamos clicar aqui. Eu não gosto que às vezes pega vírus, mas vamos ver aqui, né? Curiosidades da física quântica. Conheço algumas curiosidades impressionantes. Nas últimas décadas se vem ganhando mais diversos, tá? Técnicas inovadoras como efeito fotovoltaico. Efeito fotovoltaico. Fotovoltaico. Efeito macroscópico. Ele é totalmente diferente do macroscópico. Nas escalas subatômicas, as leis da física funcionam de forma não determinística. Isso é basicamente assim, não é controlada pelo homem, entendeu? Então,
É assim, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou, depois outra hora eu falo. Isto é, as coisas podem ou não acontecer segundo uma distribuição de probabilidades. Apesar de não ser completamente compreendida, sabe-se que a teoria quântica é muito precisa. Assim, a maioria das suas previsões, mesmo as mais antigas, vem sendo comprovadas experimentalmente como a chegada de novas tecnologias. O mundo quântico reserva algumas estranhezas, que tal conhecer algumas delas? Superposição quântica, a ideia do Schrödinger, que é conhecidíssima. Tá, vamos voltar aqui, o Schrödinger. Uma das propriedades mais estranhas da mecânica quântica é certamente a superposição quântica. Essa é uma das mais famosas, eu falo bastante aqui, né? Essa propriedade torna possível que uma partícula quântica esteja simultaneamente em dois lugares. Ó. Eu lembrei disso outro dia. E esqueci de falar e vou dar um pitaco aqui. Aí eu vou ver essa informação para vocês verem uma coisa aqui. Quer ver? Ó? Veja a informação. Certamente a superposição quântica é a mais notória das características do mundo quântico. Essa propriedade torna possível que uma partícula quântica esteja simultaneamente em dois lugares ou mais estados possíveis. Você está vendo o que é. No entanto, isso só irá ocorrer se o estado dessa partícula ainda não tiver sido determinado. Por exemplo, se existisse uma porta quântica, ela poderia estar aberta e fechada ou ainda aberta e fechada ao mesmo tempo. Essa última possibilidade, no entanto, só existiria se você não pudesse observar. Está falando do invisível. Nossa, é lindo isso, né, cara? É lindo isso. É como se fosse uma anti-homem. É anti-homem. Este lugar é anti-homem. É anti o visível. O homem está manipulando uma falsa mecânica quântica, não é a verdadeira. A verdadeira ela é antivisível. Ela não pode ser visível, senão ela deixa de ser, ela perde as propriedades. O homem só intui que continua sendo o que é, mas não é a mecânica quântica. Porque ela é anti-homem. Ela é intocável, e se tocar ela deixa de ser, entendeu? Muda, ela deixa de ser, ou seja, nunca o homem terá a mecânica quântica. E é isso aí que eu falo aqui. É disso que eu falo aqui. E você pode ver que é diferente, mas eu falo de mecânica quântica. Por quê? Porque esta é a verdadeira. Não, tudo bem. Não precisa acreditar, validar, não precisa. As coisas vão se organizar na forma que tem que ser. Vamos lá, eu vou continuar lendo que é bem legal, né? Por exemplo, se existisse uma porta quântica, ela poderia estar aberta e fechada, ou ainda aberta e fechada ao mesmo tempo. Ela poderia estar aberta, fechada ou aberta e fechada, né? Ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo que falou aqui não é o meu ao mesmo tempo. Mas é também, mas ainda não é o que... Tá. Essa última opção, essa última possibilidade, no entanto, só existiria se você não pudesse observar ou mesmo tocar essa porta, viu? É anti-tato. É anti-homem. É uma coisa segura, seguríssimo. Caso você interagisse de alguma forma com essa porta quântica, ela deixa de ser quântica. É interessantíssimo isso. Não disse isso, mas eu disse aqui, ó. Caso você, de alguma forma, você interagisse com essa porta quântica, a superposição simplesmente deixaria de existir. O processo de livre-arbítrio do homem, entendeu? Que reduz, que tira de 2 para 1, que daí... Calma. E é por isso que eu falo aquilo, não conclua, não deduza, entendeu? Porque é tipo um esboço meu ao acesso ao mundo quântico. Porque lá, se você tocar, você reduz para 1. Você perde todas as características do mundo quântico. Calma. Isso aí não é novo, eu já falo isso aqui direto, né?
Então vamos lá. Ela deixaria de existir, essa superposição. Dessa forma, a natureza colapsaria. O estado da porta para as duas possibilidades da situação clássica, aberta ou fechada. E ainda tem você veja aqui, o homem, apesar de colapsar em um estado, ele ainda não decidiu qual estado vai operar, fechado ou aberto. Isso identifica a falsa mecânica quântica. Porque ele vai sofrer apenas o evento de perder o processo quântico e a porta vai se manifestar em um estado, mas ainda não foi de decisão do homem. Ou seja, ela vai se manifestar em um dos dois estados, mas não está no acesso do homem até o homem ver. Aí ele vai ver a porta fechada, ou seja, ele não conseguiu decidir ainda. Ele só sabe que ele vai trazer de um dos dois estados possíveis para um, mas até que aconteça, ele não sabe. Ou seja, ele é antiquântica. O homem é anti a invisibilidade. É lindo isso, brother. É lindo isso, cara. É lindo. É a coisa mais segura do cosmos. Quer ver, ó? Vamos lá, então. Aberta ou fechada, tá. Aí, conheça o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá. Não. Aí tá bom. Por enquanto tá bom aqui, né? Tá bom aqui? Eu acho que tá bom. Já ficou gostoso o papo, né? Aí tem o Gerd Schrödinger, que é basicamente isso. Mas o que eu quero dizer... Vamos ver se tem mais um. A dualidade onda-partícula, bem conhecida. Você sabia que ao medir a posição de uma partícula quântica, você acaba determinando onde ela deveria estar? Como tudo no mundo quântico tem uma probabilidade de acontecer, uma partícula quântica pode estar em qualquer... eu lembrei o que ia falar antes que eu esqueci. Uma partícula quântica pode estar em qualquer lugar do espaço. Isso mesmo, em qualquer lugar. Antes de ser observada, a partícula tinha muitas possibilidades abertas, cada uma com sua probabilidade. Ao tentar localizá-la, no entanto, você faz com que ela deixe de existir, exatamente ali, naquela posição. A partir de então, apenas uma das possíveis posições é escolhida. Deixa eu falar uma coisa aqui, voltar para cima aqui, ó. Aqui em cima falou assim, ó. Que, veja que aqui o homem comete um pecado grande, ó. Onde é que tá? Aqui em cima. Apesar de não ser completamente a teoria para ser assim, a maioria dos experimentos não estava comprovada exatamente chegar no nosso o mundo quântico revela algumas curiosidades. Uma das prioridades, certamente a superposição quântica, ou seja, essa propriedade torna possível que uma partícula quântica esteja simultaneamente em dois lugares. Deixa eu parar aqui. Eu quero explicar uma coisa que eu passei antes. Eu ia falar e falei outra coisa e passei. Veja que o homem já tem problema, ou o trunfo dele, da quântica, é que uma partícula pode estar, que uma partícula quântica esteja simultaneamente em dois lugares em dois ou mais estados possíveis. Peraí. Tá, peraí. Em dois ou mais estados possíveis. Tá, não é isso. Não é isso. Mas eu lembro o que é. Só eu me confundi aqui. Quer ver? É o seguinte. Você já viu aquela coisa de você estar em dois lugares? Ou seja, ser onipresente, né? Ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é puramente quântico.
Eu vou só deixar esse vídeo falado aqui. Eu preciso falar mais outro dia sobre isso. Vai ficar umas lacunas aí. O que acontece? Esse trunfo de estar dois lugares ao mesmo tempo não é de eu estar aqui ou no Japão ao mesmo tempo. É de eu estar aqui e aqui ao mesmo tempo. No mesmo espaço. E em dois lugares ao mesmo tempo. Não, calma, eu explico. Vamos supor que a onipresença me colocaria em estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, eu estaria em 3 lugares ao mesmo tempo. Né? Então, para fazer isso, esses 3 lugares são um lugar só. Entendeu? Não são 3 lugares. Então, porque... Nossa, não, calma, eu já tenho a ideia aqui, eu só não estou conseguindo explicar porque eu precisaria ver os vídeos. Eu precisaria ver uma coisa para vocês, para conciliar com vocês, mas é o seguinte. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo não é um super prodígio. Mesmo que isso viesse a acontecer. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo é estar em um lugar só, que é todos os lugares ao mesmo tempo. O homem caracteriza como se fosse onipresença, mas onipresença não é um prodígio, é a perda do prodígio. Entendeu? Ou seja, o verdadeiro poder é eu estar aqui e se eu me movimentar eu ocupar um outro espaço. Este é o grande prodígio. Eu estou aqui na minha cozinha agora. Se eu me movimentar, este é o prodígio de estar em um lugar de cada vez no espaço e no tempo. Ou seja, uma coisa bem humana. Mas, quando isso acontecesse, aconteceria estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que é o prodígio que o homem diz ser prodigioso. Mas não precisa eu estar aqui e na China, porque é aqui que eu estou, aqui e na China, não é aqui e lá. Tá, você não entendeu, né? Você não entendeu, não tem problema. Esse vídeo eu estou fazendo para mim, assim, para mim anotar umas coisas aí. Então, tudo que o homem busca de prodígio, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é você estar em um lugar só, porque não é 2 lugares físicos. É um lugar no espaço quântico, que são todos os lugares e coisas ao mesmo tempo. Não é eu estar aqui na China ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso envolve o espaço, aquilo que eu falo sobre o espaço, e o tempo. Então, ficou um pouco complicado aqui, mas eu quis falar isso nesse vídeo, tá? Então, assim, ó. Essa propriedade torna possível que uma partícula quântica esteja simultaneamente em 2 lugares, em dois ou mais possíveis estados, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Esse enredo aqui, eu vou deixar ele, eu vou deixar ele aqui. Eu queria printar, cara. Sai daí, porra. Pera aí, eu vou printar aqui. Eu quero printar essa informação aqui. Fotovoltaico? O que é isso? Tá, vamos pra cima. Vamos pra cima. Deixa eu printar isso aqui. Aí vamos pra cima. Vamos pra cima. Calma aí que eu já vou lá. Eu quero mostrar uma coisa, tá? Aí vem o gato Schrödinger. Tá. No experimento mental físico que sugeriu que imaginássemos um gato trancado numa caixa perfeitamente isolado no meio externo, no interior da sua caixa, além do gato, haveria um átomo radioativo, ou poderia ou não sofrer o decaimento.
e emitir a radiação. Não, isso aqui está muito... Segundo as probabilidades quânticas... Meu Deus do céu, cara. Não tem mais jeito. Fudeu tudo, cara. Fudeu tudo. Esse, ó. Segundo as probabilidades quânticas. Meu Deus do céu. Sabe, eu já expliquei sobre o segundo, né? Quando eu estou lendo um texto assim... E vem assim, ó, emitir radiação segundo as probabilidades. Está dizendo que eu, o falante, não existo. Entendeu? Que a principal, que eu estou, ou seja, está dizendo que segundo, não está dizendo que eu estou dizendo. Mas isso não é simples assim, é bem pior. Agora, quando eu falo segundo, eu estava perdendo um lugar espacial do quântico que me anulava. Por isso que eu falo segundo, ou seja, há uma ordem de um segundo. Por isso que nós somos duais, entendeu? Por isso que aqui eu falo segundo a mecânica quântica, mas não primeiro eu. E aí, entendeu? Era isso que estava acontecendo. Segundo a mecânica quântica, isso é afirmado dessa forma, mas não eu. Eu não disse nada ainda sobre isso. Bicho, acabou. Eu tô sozinho nessa, entendeu? Deixa eu aqui. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu sei que é difícil mesmo, é difícil. Mas fodeu, cara. Fodeu, acabou, fodeu, entendeu? Fodeu. Eu vou continuar a minha vidinha aqui de balada. Vamos lá. Tá. Eu quero ler outra coisa. Deixa essa treta aí. Eu quero ler assim. É possível uma partícula, eu já vi isso já. Uma partícula ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Tá, espera aí que... Uma equipe internacional de cientistas conseguiu uma proeza e tanto. Observar uma molécula de proporção ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Depois de colocá-la em um estado conhecido como superposição quântica. A superposição quântica é ocupar, o prodígio é ocupar um lugar. Todas as coisas em um lugar, não em 2. É isso que eu queria dizer. Então, os cientistas observaram um prodígio. Uma equipe internacional de cientistas conseguiu uma proeza e tanto. Ó, o homem se vangloriando. Observaram uma molécula de grande proporção ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. A proeza é uma coisa, é todas as coisas em um único lugar. Não uma coisa em 2. Mas isso também é uma proeza. Uma coisa em 2 lugares ao mesmo tempo mas tudo incute tempo e espaço. E cara, aqui deu um big da informação. Aqui deu um colapso. É difícil de diluir isso. Mas está aqui a informação, eu printei. Aquilo que eu quis falar anteriormente, de ocupar 2 lugares. O prodígio é ocupar um lugar. Mas este um lugar é 2. Entendeu? Então, assim, as superposições quânticas são vários estados quânticos antes de ser observado. Como que estava escrito lá, Inácio? Volta lá. Agora eu achei o outro lado, né? Tinha 2 informações. Eu vi aquela e vi essa. Pera aí. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu printei as 2. Tá aqui, ó. Uma equipe internacional. Veja duas coisas. Uma equipe internacional de cientistas conseguiu observar uma proeza e tanto. Observar uma molécula de grande proporção, os estudos que eles fazem lá, ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é como se eu estivesse aqui e aí. Entendeu? Em você. Basicamente, eu
eu estivesse aqui e aí. Tá? Esse é um processo, mas isso é subatômico, né? Num estado conhecido como superposição quântica. Tá, essa é uma informação. Aqui tem outra, ó. Aí, veja. Certamente a superposição quântica é uma das maiores proezas. Essa propriedade torna possível uma partícula esteja simultaneamente em 2 ou mais estados possíveis. Estar em 2 estados possíveis, uma partícula estar em 2 estados ou mais possíveis, e uma partícula ocupar 2 lugares, é algo totalmente diferente. Mas são duas coisas, mas as duas meio que se contradizem. Existe uma coisa no meio disso. E isso no meio disso é o que eu estou falando aqui. Entendeu? Isso no meio disso é o que eu estou falando. Vamos repetir. Ó, aqui tem uma informação assim, outro dia finaliza o vídeo e a gente vai ver sobre isso outro dia. Observar, conseguir uma proeza. Observar uma molécula de grande proporção ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Tipo, aqui e aqui. Essa é uma informação. Aí, uma das características do mundo quântico é a propriedade, uma partícula esteja simultaneamente em 2 estados ou mais possíveis. Essa é uma coisa. E aqui é outra coisa. E essas duas coisas são uma só. E essas duas coisas são uma. Que essa uma é a que não existe. E que está existindo, mas ela é meio imperceptível. E eu falo disso outro dia. Beleza? Então tá aqui, eu vou guardar essas informações aqui. Por quê? É como se fosse assim, ó. Eu vou tentar explicar. Tá aqui comigo a ideia, só que eu não estou conseguindo transfigurar eu não estou conseguindo passar a informação, mas é assim, ó. Imagina que eu sou você aqui, basicamente. Ou melhor, imagina assim que eu sou toda a China e toda a Turquia aqui neste mesmo lugar. Aí, isso é aquelas duas coisas juntas. 2 espaços simultâneos ou uma coisa em vários estados simultaneamente. É isso que acontece. Ou seja, é como se eu fosse todo o planeta Terra. Eu errei, não é como se eu fosse. Eu sou. Todo o planeta Terra em simultâneo, em 2 estados, ou em 2 lugares simultâneos. Uma coisa, que é todas as coisas em vários estados simultaneamente e ocupa 2 lugares no espaço simultaneamente, ocupando só um. Isso sim é mecânica quântica. Obrigado. E com um presente da manifestação da limitação quântica. Porque eu vou explicar, ainda bem que eu não concluí, tem um assunto interessante. Lembra todo o início do vídeo que eu falei que o mundo quântico é anti-homem? Nossa, cara, o que aconteceu, brother? Pelo amor de Deus, Inácio. Qual que é o meu propósito nesse lugar, cara? O que eu tô fazendo aqui? Lembra o início do vídeo? Ai, cara, eu tô esquecendo.
Peraí. Nossa, por que eu fui parar? Por que eu não falei? Peraí. Escapou? Eu esqueci. Vamos lá. Vamos lá que eu busco a ideia. Ali onde eu falei eu sou, eu tinha uma e eu... Então assim, há vários estados possíveis ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, várias coisas ao mesmo tempo, e também uma coisa em dois lugares ao mesmo tempo. Caralho, o que eu ia falar, cara? Não tem problema se eu não coloco. Tá, e nisso são duas coisas. Ah, entendi, lembrei. Agora eu vou falar. Assim, ó. Lembra que eu falei no início do vídeo que é anti-homem? Ok. O que acontece? Acontece que quando o homem observa, ele colapsa e manifesta uma coisa. Ele perde as possibilidades quânticas. O problema é que daí não perdeu. Ele ganhou uma manifestação do mundo quântico, que é onde lá tem duas, que é apenas um complemento. Mas isso, no meu caso, aqui na vida do homem, ele fica com um estado. No meu caso, deu as duas coisas. Nisso eu tenho todas as manifestações possíveis e que vem para um estado que sou eu. Nisso dá duas coisas, ou seja, um processo quântico, apesar de visibilizado. Ou seja, aquelas propriedades que perderiam não estão perdidas. Eu complemento elas, eu sou parte da manifestação quântica. Quântica é todos os estados que quando observado fica que perde as características quânticas, aí é quântica porque ela se completou. Porque por enquanto no mundo quântico só tinha todas as possibilidades de ser tudo ao mesmo tempo. Não tinha uma possibilidade de deixar de ser. E aí é onde entrou eu. E acaba que trazer para é apenas o todo. Entendeu? Não existe... Ou seja, é a mecânica quântica que estava perdendo até que se observe. Que daí ela se complementa. Só que quando ela se complementa, ela apossa. E tudo fica um processo quântico. Entendeu? Tudo. O macro e o micro. Tudo fica um processo quântico envolvido. E daí, quando tudo fica um processo quântico, pela dualidade, não há processo quântico. Entendeu? E é o que eu estou falando. As duas coisas ao mesmo tempo. É praticamente o que eu estou fazendo aqui. Tudo ao mesmo tempo. Mas como assim? Como que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo? Como? É aí, ó. Como que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo? Como que é possível isso? Tudo, não são duas coisas, não são três. Tudo, como que eu estou fazendo tudo ao mesmo... Tudo ao mesmo tempo. Como isso? É impossível. Incrivelmente, fazendo só uma coisa. De cada vez. Porque fazer tudo ao mesmo tempo, para isso acontecer, precisa da parte em que não se faz tudo ao mesmo tempo. E aí entra o homem complementando esse pacote. Cara, isso dá medo. Isso dá medo. Então, eu mais ou menos falei o que eu queria falar e não ficou bem entendido, não tem problema. Eu entendi, eu só não consegui me expressar. Mas eu falo disso outra hora. Ou seja...
Eu sou todo o mundo. Todo o mundo. Todo o mundo. Todo o mundo. Em um único lugar. Entendeu? É muito melhor do que eu estar em todo o mundo, em vários. São duas características. São duas proezas. É isso que estava falando ali. É isso que estava estados e lugares. E eu não falei ainda, mas eu já pensei. Os estados e cidades. Ou estado chuvoso, ou estado de frio, ou estado de calamidade pública, ou estado do Ceará, ou estado do Paraná, ou estado do Rio Grande do Sul. Esse estado também está falando de todos os estados. E estado está dizendo de situação. Em que estado se encontra tal coisa? Também tem a ver com isso. O problema é que daí é as duas possibilidades fundidas em uma só, que daí foge de todo o processo existente. É por isso que vocês veem essa... É como se eu pegasse assim aquela partícula que ocupou dois lugares, entendeu? E uma partícula que ocupa várias possibilidades ao mesmo tempo e puxasse elas e juntasse aqui e deu um treco novo. Deu um treco novo. Deu uma coisa nova. E tem essa coisa nova. E eu estou falando dessa coisa nova. E essa coisa nova incute quântica e teorias de relatividade. Incute as duas coisas. Mas ainda assim essas duas coisas são as que se complementam apenas. Mas não são a nova. A nova é o que eu estou falando. E daí é tão nova que tem essa situação que você está vendo. Mas eu gostei dessa ideia dos dois lugares. E qual que eu estaria usando? Eu quero mais. Qual dessas condições eu estaria usando? Eu estaria usando, no caso, neste momento, uma partícula com várias superposições de estados. Essa é o que eu estou usando agora. Daqui a pouco eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uma coisa em dois lugares. Porque elas são opostas. Elas não são coisas iguais. Elas não são coisas iguais. São duas coisas super prodigiosas, mas não são iguais. E elas se fundindo pelo fato de serem opostas, elas dão uma terceira coisa. E essa terceira coisa, meu querido, essa terceira coisa, nós falamos sobre isso amanhã. Abraço. Fui.